pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, sobre história do mundo. Não, dessa vez não. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma parte da história do Brasil. Vamos falar agora, do período republicano, da Quarta República, depois do Getúlio, Não sei se vocês lembram direito, mas o Raí falou da Era Vargas, tanto da parte normal, constitucional, quanto a ditadura de Vargas. Ele falou dos dois. E eu preciso que vocês entendam o final dessa ditadura para vocês entenderem agora a Quarta República, que vai ser formada pelo governo do Dutra, do próprio Vargas de novo e do JK e assim por diante até o golpe de 64. Bom, para começar, vamos lembrar lá, no final do período ditatorial, a gente já teve o Getúlio falando que ia voltar, Em 1945, ele determinou que teriam eleições no final do ano. E ao longo do ano foi abrindo espaço para o pluripartidarismo de novo. E entre esses partidos nós temos a UDN, que é a União Democrática Nacional, que era formada em maioria pelos opositores de Vargas, do governo Vargas em geral. A gente tinha o PSD, que é o Partido Social Democrático, que era formado pelos apoiadores de Vargas, pelos intentores, enfim, por gente do governo ali que concordava um pouco com a ideologia de Vargas. A gente tem o PTB, que é um Partido Trabalhista Brasileiro, que ele foi formado sob a influência do Ministério do Trabalho para atender às demandas dos trabalhadores urbanos, em maioria. E a gente tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Para quem viu na minha aula de Guerra Fria, o PCB respondia à União Soviética, respondia a Moscou. Então, vamos lembrar desse contexto, eles respondiam a Moscou, então eles estavam sempre em contato um com o outro. Só que vamos lembrar também que em 1945 a gente começa a Guerra Fria, Então, olha que cenário, que BO que eu vou ter que aqui expor pra vocês, gente? Inclusive, aguardem os próximos capítulos que eles são ótimos também. Bom, para a eleição de 1945, a gente teve 3 pessoas concorrendo, que foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi pela UDN. A gente tem o general Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o nosso próximo presidente, que foi pelo PSD. E a gente tem um candidato que me fugiu o nome agora, pelo PCB. Bom, até então, gente, a galera tava super confiante, a galera principalmente da UDN, tava super confiante de que, o Eduardo Gomes ia ganhar. Somos a maioria da oposição. Acabou de sair o governo Vargas aí, nosso momento, de brilhar. Até então, gente, eles estavam brilhando mesmo, até que o Eduardo Gomes comete, um deslize em outro patamar, gente. Foi outro patamar de deslize. E isso mudou totalmente o rumo das eleições. Agora o momento fofoca histórica para falar desse deslize, gente? Qual foi o BO? O BO foi o seguinte: até então ele estava ganhando, nas apurações e tal, a gente tem esse negócio, de pesquisa de voto, tarará. E ele tava na frente mesmo, tava ganhando. Só que, durante, um discurso dele no Teatro Municipal, aqui no Rio de Janeiro, teatro ali no centro, ele vira e fala a seguinte coisa. Ele fala que eu não preciso do voto dos getulistas. Eu não preciso. Pra mim, essa galera que defende o Getúlio é um bando de desocupado. Lembra, gente, que mesmo sendo uma ditadura, a galera ainda tinha muito apreço pelo Getúlio. Tiveram muito apreço pelas questões trabalhistas que ele trouxe e tal, que ele atendeu a demanda vinda da população durante muito tempo. Ele foi um dos primeiros presidentes a atender essa demanda, óbvio, visando interesses políticos, mas ele atendeu. Então a população tinha ele bem quisto, como sentido de governante. Quando você vai criticar essa galera, e vamos lembrar que a gente tem um movimento queremista muito forte, que é o movimento do Queremos Getúlio de Volta, quando você critica isso, meu irmão, tu tá puxando o próprio BO pra você. Simples assim, você tá puxando o BO, tá querendo cavar confusão. Totalmente. E aí, os defensores do Getúlio ficam uma arara. A galera começa, esses defensores começam a espalhar que
espalhar esse boato, essa afirmação. Obviamente temos distorções, né? Distorções visando benefício próprio. Então esses cremistas viraram e falaram a seguinte coisa. Falaram que o Eduardo Gomes não queria voto dos marmiteiros. Gente, marmiteiro nessa época era o termo usado para se referenciar aos trabalhadores urbanos pobres. Então, irmão, quando você fala isso, você fala, eu não quero seu voto, eu não quero o voto do pobre, eu não preciso do voto do pobre. Eu tenho o voto aqui da galera rica. E o Eduardo Gomes era muito associado à galera rica, realmente, gente. Ele tinha lá as tretas dele com a galera rica. E ele visava, né, atender os interesses dessa galera também. E aí, a população começou a boicotar as eleições. E aí, tá, junto com tudo isso, né, a gente teve as vésperas da eleição, literalmente, nos 45 minutos do segundo tempo, Vargas vira e fala, então, vocês querem saber em quem eu vou votar? Eu vou votar no Eurico Gaspar Dutra. E vocês? Gente, Vargas declara apoio ao Dutra. Temos o outro candidato falando que não precisava do voto dos getulistas. Quem vocês acham que ia ganhar essa eleição? Sério. Ainda mais depois que o Vargas coloca apoio dele ali. Óbvio que foi o Dutra que ganhou. O Dutra ganhou com 55% dos votos. Ou seja, ganhou com mais da metade das pessoas votaram nele. E o Eduardo Gomes ficou com 35% dos votos. E o outro candidato, que era do Partido Comunista Brasileiro, ficou com 10% dos votos. Bom, por que eu falei isso? Olha a influência de Vargas, gente. O cara tinha saído do poder. O cara foi deposto e ele ainda tinha influência. Mas vocês acham que ele parou por aí? Não. A influência de Vargas vai tão além disso que o cara, ele falou assim, vou ver um negócio aqui. Já que, né, eu tenho essa influência aqui também, eu vou ver outra coisa aqui rapidinha, chamada... Vou me candidatar aqui para ser senador em 5 estados. Ele se candidatou em 5 estados. E vou me candidatar para ser deputado federal em 9. Será que eu ganho? Cara... Ele ganhou como senador no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E como deputado federal, dos 9 estados que ele se candidatou, ele ganhou em 7. Gente, ele era muito querido e ele tinha muita influência no meio político. Muita. Isso ficou claro. E eu espero que agora tenha ficado claro pra vocês com esse ótimo exemplo. Mas, enfim. Vamos agora, né, já que o Dutra foi eleito democraticamente, vamos falar agora um pouquinho do governo Dutra. Bom, a primeira coisa que o Dutra fez foi... Vamos elaborar uma Constituição. Alô, galera, estou convocando uma Constituinte. Convocou a Constituinte, temos uma Constituição aí, que foi promulgada em 1946. E vou falar aqui, vou ler para vocês alguns detalhes dessa Constituição, porque é difícil saber de cabeça, mas eu acho importante falar um pouco. Vou ler para vocês e vou pontuar algumas coisas. Bom, em relação ao Brasil, o Brasil foi definido como uma república democrática, federalista, né? Com autonomia administrativa de estados e municípios. Então, ele reforça a questão do federalismo aqui. Ele simplesmente reforça. Ele fala, os estados e os municípios têm sim autonomia para decidir suas coisas. Ponto. Outra coisa. Ele também, na Constituição, coloca a divisão dos poderes, como o poder executivo, o legislativo bicameral. O que é isso, legislativo bicameral? Significa que agora o legislativo tem um Congresso Nacional e é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Basicamente é isso. É bicameral por isso, porque tem o Senado e a Câmara dos Deputados. E o Judiciário. Paradas novas, né, gente? Não tão novas assim, ele só coloca na Constituição ali pra falar, não tô aqui de brincadeira, estamos tentando restabelecer uma democracia, vamos estabelecer uma democracia. Mas médio também. Enfim, ele apoia nessa Constituição o sufrágio feminino. Bacana, né? Não, não é bacana. Porque mesmo tendo sufrágio feminino, sufrágio masculino, os analfabetos não poderiam votar. Então não era um sufrágio universal. E os analfabetos constituíam mais de 50% da população brasileira. E na Constituição de 34, a mulher poderia votar com relação à renda dela. Agora não tinha, né, a questão de renda. Todas as mulheres poderiam votar se soubessem escrever.
Tem esse BO aí, tem que saber ler e escrever. E até então, né, a questão da educação feminina, eu poderia passar horas e horas e horas aqui falando sobre a educação feminina, porém não vou voltar para o nosso governo Dutra. Enfim, outra coisa que ele fez, ele garantiu o direito à liberdade, liberdade de crença, de consciência e a liberdade no sentido jurídico do habeas corpus, que é responder em liberdade os crimes cometidos. Ok, isso está na Constituição. Ele também manteve, agora para medidas mais conservadoras, ele manteve o poder do Estado de interferir nos sindicatos, mas foi assegurado o direito de fazer greve. Por que foi assegurado esse direito? Bom, ele dizia que podia fazer greve sim, mas precisava de uma lei para regulamentar essa greve. Essa lei foi feita? Nunca nem vi. Então assim, não fez nada, entendeu? Só garantiu continuar ali interferindo nas coisas. Bacana, né, Dutra? Bacana, ó. Nota 5. Enfim, ele preservou as estruturas fundiárias do Brasil, ou seja, latifúndio na mão de poucas pessoas, pipipi, concentração de terra, todo aquele lenga-lenga que a gente já sabe. Bom, uma coisa, né, que foi garantida nessa Constituição olha, nota 1, né? Ele fez o casamento ser indissolúvel. O que é isso? Não podia mais romper o casamento. Ele atendeu isso como uma demanda da Igreja Católica, né? Ele proibiu os divórcios e tornou separações ilegais. Nota 0, né? Foi muita bondade minha. Nota 0. Enfim, esses foram alguns pontos dessa belíssima Constituição, como deu pra ver, né? Só que não. Enfim, né, gente, eles tentaram. Se vale alguma coisa, eles tentaram. Conseguir são outros 500, mas eles tentaram. Enfim, e como eu falei, nesse período de 1945, 1946, a gente já tinha começado a Guerra Fria. Tava naquele lenga-lenga de busca por alinhamento, né? Estados Unidos estava cavando gente para conseguir se alinhar a ele, a União Soviética também. Até então o Brasil estava neutro, né? Até então. Em 1947, o Brasil assina o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O que é isso? Ele se junta basicamente a mesma ideia que a OTAN, de tipo, se me atacarem, eu e os Estados Unidos vamos revidar, e os outros países que participarem desse tratado vão te revidar. Ok? Ok. Beleza, tudo suave, tudo tranquilo. Outra coisa que o Dutra fez foi romper relações diplomáticas com a União Soviética. E aí, o Partido Comunista Brasileiro olhou e falou assim, putz, tá sentindo esse cheirinho? Cheirinho de que vamos voltar pra ilegalidade de novo, porque esse homem vai vir perseguir a gente. Errado eles não estavam, né, gente? E aí, Dutra começa com o movimento de reprimir a esquerda e controlar as atividades sindicais, porque dentro dos sindicatos a gente tinha muito movimento, né? Tinha gente... essa vertente, né, do comunismo, do socialismo era muito forte dentro dos sindicatos, dos movimentos trabalhistas e tudo mais. E aí ele começa também, a gente tem o início de uma forte repressão contra organizações políticas, aka partidos, organizações de trabalhadores que se alinhavam mais com essa esquerda e com o comunismo. Ou seja, temos perseguições. Por isso que eu falei, estamos tentando voltar com a democracia, mas aí a gente dá um passinho pra trás aqui, pra uma censura, pra uma repressãozinha, colocar um partido na ilegalidade. A gente deu 2 passos pra frente e deu 5 pra trás, mas tudo bem, estamos tentando, né? Tentativas. Bom, como eu falei, o PCB sentiu o cheirinho tava certo. Tivemos cassação do registro político do PCB. O que é isso? Estavam dizendo, né, a partir de uma medida que o Dutra passou,
que ele estava caçando partidos antidemocráticos e pessoas, né, que participavam de movimentos antidemocráticos, e declarava que o Partido Comunista Brasileiro era antidemocrático porque respondia à União Soviética e não respondia ao Brasil. Desculpas para falar. Perdeu, meu irmão? Sai. E além disso, todos os políticos que foram eleitos pelo PCB tiveram seus mandatos cassados também, tá, gente? Então foi tipo, você foi eleito por ele, tu tem cheiro de comunista, hein? Comunista! Sai daqui! Você está fora. E esse foi o clima, né, galera? A gente teve intervenção a partir do Ministério do Trabalho, né? Em sindicatos e centrais sindicais do tipo, além da repressão, né, do movimento dos trabalhadores e tudo mais. Ao todo, se eu não me engano, foram 143 sindicatos que sofreram intervenção. Gente, isso é muito sindicato sofrendo intervenção do governo, sabe? É bizarro. Ele também, né, estipulou, quando começou a ter essas repressões e tudo mais, a galera começou a pensar em fazer greve. Aí ele falou, vocês acharam que vocês iam fazer greve, né? Achou errado, otário? Não vão, não. Ele estipulou, tipo, condições completamente rígidas pra galera fazer greve. Por que ele fez isso? Ele queria realmente conter essas manifestações por causa de perdas salariais. Tipo, vamos lembrar que nesse momento a inflação tá super ultra mega alta e o salário não acompanha. Então, tipo, o preço das coisas dispara, meu salário continua desse tamanho e vocês ainda estão me reprimindo. Como é que vocês não querem que eu vá pra rua? Sabe? Bizarro, gente. Como é que não quer que a pessoa vá pra rua? E é por isso que ele cria também essas medidas extremamente rígidas, porque ele quer dar uma segurada ali nos ânimos. Mas não dá pra segurar ânimo. Não dá pra segurar ânimo e a gente vai ver isso depois. Peraí, já vou falar. Guarda esse momento de repressão, guarda esse momento da galera aí boladíssima porque não podia fazer greve. E tava vendo o preço das coisas crescerem e o salário deles aqui, ó. Aqui embaixo, o preço aqui em cima. E querem que a gente fique assim, no sorriso. Bacana, né? Bom, como eu falei, a inflação tava altíssima. E agora eu vou chegar na parte da economia do governo, né, do Dutra. No início, ele tomou algumas medidas liberais. Ele deixou pro laissez-faire, que é, tipo, é uma medida liberal de que o mercado se autorregularia sozinho. E como é que ele fez isso? Ele abriu o Brasil para importações. Ele achou que com essas importações, o produto brasileiro ia diminuir um preço e eles iam ficar mais equilibrados ali. Iam conseguir desenvolver a economia sem sofrer muitas perdas. Aconteceu isso? Não. Não. A gente teve perdas de... Por exemplo, a gente tinha uma reserva de dinheiro razoável depois da guerra, porque a gente vendeu muitos produtos e tudo mais. Então a gente tinha uma reserva de dinheiro ok. Gente, a gente perdeu boa parte dessa reserva de dinheiro pra tentar, né, fazer essa autorregularização no mercado. As indústrias brasileiras, obviamente, não eram iguais às indústrias estrangeiras. No sentido de qualidade de produto, a gente ainda estava numa tímida industrialização tardia, sabe? Então era muito complicado competir com os produtos importados. Então era óbvio que as pessoas iam pagar um pouquinho mais pelo produto importado e o produto brasileiro, ó, nunca nem vi, o problema é seu. E aí, o que o Dutra passou a fazer? Ele começou, né? Ele viu que a medida dele não deu muito certo. Essa medida ocorreu entre 1946, no início do governo dele, 1947, 1948, ele falou, ok, tô entendendo, não dá mais, não tem jeito, acabou, não vou poder fazer isso. Então, o que ele fez? Ele começou a restringir as importações de bens de consumo, porque bens de consumo era uma coisa que, né, todo mundo consumia, ainda mais vindo com o American Way of Life, com aquelas propagandas daquelas mulheres com aquelas batedeiras maravilhosas, o cara com produtos de última geração, e os filmes chegando aqui, sabe? Então, tipo, tudo influenciava, sabe? Então a gente precisou restringir essa importação aí de bens de consumo. Outra coisa que ele fez foi valorizar o cruzeiro. Pra quem não sabe, o cruzeiro era a moeda da época aqui. E ele fez isso por quê? Porque era uma forma dele incentivar a produção nacional. Sabe? Ele precisava
valorizar a moeda, para valorizar a produção nacional, para as pessoas comprarem aquele produto, para a gente começar a mover o consumo interno, o mercado interno, para estimular o crescimento das indústrias nacionais. Então meio que foi tipo assim, tá vendo esse batom? Tá vendo esse batom? Ele é feito aqui no Brasil. Ele custa, sei lá, R$10. Mas esse outro batom aqui, que veio, sei lá, da França, custa 35. E só tem, sei lá, 10 dele. É isso que temos. Né? Óbvio que você, não tendo ajuste de salário constante, você vai comprar os R$10. Mesmo não tendo a qualidade do de 35. E é assim que a gente vai estimulando a economia. Bom, com isso, né? Ele conseguiu fazer o PIB crescer em média de 8% ao ano, de 1948 a 1950. Caraca, Ana, isso é muito. Gente, isso é muito crescimento. Porém, o salário das pessoas cresceu? Não. Não. A galera continua recebendo nada. Absolutamente nada. Recebendo o mesmo valor que recebia antes. Só que com a inflação altíssima não adianta nada você ter esse crescimento se você não tem uma melhor distribuição de renda para as pessoas consumirem. E aí, no final do governo dele, do Dutra, ele desenvolve o Plano SALT. O que é isso? É um plano voltado, né, para investimentos, para priorizar investimentos na área de transporte, energia, saúde e alimentação. Esse plano chegou a sair do papel? Não. Não. Ele não chegou a sair do papel. Mas ele tentou bolar alguma coisa pra tentar melhorar ali. Pegar esse dinheiro que entrou no país, tentar investir em alguma coisa. Não deu muito certo, não deu tempo dele fazer esses investimentos todos. Muita burocracia e tudo mais. Mas o governo, ele foi um pontapé inicial para retorno da democracia. Mas, né, gerou aí, deixou a população muito insatisfeita exatamente por isso, porque a economia cresceu, mas a galera continuou na mesma situação de miséria e tudo mais. O que abre espaço para o período Vargas 3.0. Ele está de volta. One more time, ele está de volta. Temos aí as eleições, né, para presidente, mas ao longo do governo Dutra, o nome do Vargas ele já era citado para ser seu sucessor, né? Pô, o cara aí mantém o prestígio dele e tudo mais. E aí, Vargas se torna candidato pelo PTB, pelo Partido dos Trabalhadores Brasileiros, ou Partido Trabalhista Brasileiro, quer dizer. E ele vem com o vice, né, que é o Café Filho. E ele recebe, gente, muito apoio dos colegas dele de partido. Ele não recebe apoio do Dutra. Errado o Dutra estava, né? Mas ele recebe apoio de um líder populista. Gente, o cara era muito famoso. Ele era muito querido. E ele era deputado de São Paulo. Deputado não, governador de São Paulo. Que era o Adhemar de Barros. O Adhemar virou pra ele e falou assim: eu te apoio, mas tu tem que me apoiar também aí. Eu quero ser reeleito, né? Eu preciso que você me apoie também. E Vargas falou: óbvio que eu te apoio. Claro que eu te apoio. Vai tranquilo. Só que, né, o que aconteceu foi aí complicado. Mas ele teve esse apoio aí. E na campanha de Vargas, Vargas defendia, né, em seus discursos, o desenvolvimento das indústrias brasileiras, óbvio, mas ao mesmo tempo ele também defendia mais direitos trabalhistas. Como assim? É um pouco meio droga, meio salada, né, gente? Ali, ele era muito conciliador, então ele queria atender, né, os desejos da burguesia, mas queria também dar um pouco de direitos pro povo, né, pra ver se o povo sossegava ali na questão da greve. Ele não dava isso porque ele era ótimo, sou maravilhoso. Não, ele entendia as movimentações que estavam ocorrendo no país e tentava tirar proveito dessa situação para ser eleito, gente. Simples assim. Foi tipo jogada de mestre. E ele foi eleito, obviamente, né, gente? Só que ele foi eleito com 48,7%. Frente às outras pessoas, obviamente ele foi que teve uma porcentagem de voto, era óbvio que ele ia assumir.
A UDN virou e falou assim: ele não teve mais de 50%, não. Ele teve 48%. Não teve 50%. Tem 50% aqui? Não tem 50% aqui. É 48%. Ele não pode assumir. E aí, isso deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei eleitoral que impedisse o Vargas de assumir com menos de 50%. Ele tinha que ter a maior parte dos votos. Frente às pessoas que votaram, 48% era a maior porcentagem entre as outras, né, porcentagens da eleição. Então era óbvio que ele ia assumir. Só que você pensa que a galera da UDN ficou suave, tranquila, de boa. Não. Vamos ao início da treta UDN versus Vargas. Nesse governo do Vargas só teve treta, gente. Muita treta, vou falar. Bom, a primeira treta é Vargas versus UDN, né? A galera da UDN tinha uma desconfiança em relação ao Vargas dele querer colocar aqui uma ditadura de novo. Errado eles não estavam, né? Mas eles compartilhavam, né, eram donos, alguns dos políticos eram donos de jornais, como o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um político udenista que era dono do Tribuna da Imprensa. E no Tribuna da Imprensa eles começaram a publicar coisas contra o Vargas, né? Tipo, cara, não deixem ele assumir, porque ele não pode tomar posse porque ele não foi eleito com mais de 50%. E caso ele fosse impostado, a gente faz uma revolução para tirar ele dali. Revolução de novo. Para impedi-lo de governar. Tarará. Gente, muita movimentação. Carlos Lacerda foi a pedra do sapato de Vargas, cara. Era uma pedra que nunca ia embora. Sério, ela ficava ali incomodando. Moço, você quer buzinar mais? Obrigada. Enfim, Carlos Lacerda era a pedra no sapato de Vargas. Mas com todo o auê que eles fizeram em diversos jornais e tudo mais, Vargas foi lá e tomou posse. Vargas falou, tô gostando de ver seu esforço, mas olha quem tá com a faixinha presidencial de novo. Eu mesmo. Põe o retrato do velho de volta. Põe o retrato do velho de volta. Olha eu aqui. Tadã! Bom, Vargas foi eleito. E ele tentou, né, manter a política dele conciliadora. Então, o que ele fez? Ele formou um ministério com maioria de políticos do PSD. Que era, né, ali a galera que estava mais interessada em dinheiros. Ele fez isso com a maioria, né, das pessoas do PSD. Mesmo ele tendo sido eleito pelo PTB, tá, gente? Ele foi tentando ali conseguir bom trânsito para as coisas que ele queria passassem. Bom, sua proposta, em geral, era combater a inflação e reequilibrar as finanças públicas em geral. E as medidas dele no início eram liberais também. Parece que gente burra, né? Ele olha pro governo anterior, o cara tentou fazer a medida liberal, tentou abrir a importação também. Deu certo? Não deu certo, amor. Por que você acha que você vai fazer diferente? Enfim, Vargas vai lá e faz a mesma coisa. Ele abre para importação. Deu certo? Não. Mas, ao mesmo tempo aí, a gente tinha uma outra treta rolando por trás da questão econômica ali do país. Bom, a gente tinha dois modelos de desenvolvimento do país. A gente tem aquele modelo que a gente vai chamar de entreguista e do modelo nacionalista. Quem que era entreguista? Por que era entreguista, né? Bom, essa galera defendia, né, a entrada de capital estrangeiro aqui no país. A UDN, né, obviamente. E grandes empresas, grandes jornais defendiam que a gente deveria deixar entrar capital aqui mesmo, que só assim a gente ia crescer e tarará. Esse grupo também defendia que o governo deveria manter um rígido controle orçamentário, né, para evitar déficits públicos e conter a inflação. Bacana a sua ideia, entregar toda a nossa economia aqui, nosso mercado interno lá para fora, bacana. Ideia nota 1. E a gente tem os nacionalistas, que eles acreditam no desenvolvimento do país de forma autônoma, sem precisar do capital estrangeiro.
defendiam essa ideia, né? O PSD, o PTB e o PCB, mesmo o PCB estando na ilegalidade aí, né? O PCB apoia, os políticos do PCB apoiam, porque mesmo estando na ilegalidade, ele ainda é a quarta maior força política do país. Então, assim, os caras apoiarem significa muito. Bom, eles defendiam a estatização de determinadas áreas, né? Da economia, áreas que são estratégicas. Por exemplo, a gente tinha áreas estratégicas em questão de energia, de água, do que fosse, gente. Determinadas áreas estratégicas ali da economia, evitando a entrada de capital estrangeiro nessas coisas. Tipo, certas áreas da economia, bens de consumo, pode entrar então, vai, ali pode. Mas nessas áreas aqui, não pode. É nosso. A gente tem que estatizar para o dinheiro que essas coisas receberem voltar para o Estado. E aí Vargas, ele tende, né, a cair mais pro lado nacionalista. Ele tende não, né? Ele cai totalmente para esse lado. E aí, o que ele começa a fazer? Ele abre as importações, mas ele limita aí, né? Ele abre a vinda das empresas multinacionais para cá, fala, vem tranquilo, pode vir. Então, sabe o lucro que você ganhou aqui? Você só pode mandar 10% lá para fora, tá? Porque você ganhou aqui, você vai aplicar ele aqui, entendeu bem? É aqui. Esse dinheiro não vai lá pra fora, não. Ele vai ficar aqui. Bem aqui. E aí, ele meio que faz isso, né? Ou ele fala dessa forma, ou ele fala, ganhou aqui? Fica aqui, meu anjo. Investe aqui. Melhora a tua empresa aqui. Paga teus trabalhadores melhores aqui. Não manda esse dinheiro todo lá pra fora, não. Ok? Show? Outra coisa que ele faz, né? Ele cria o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da área industrial aqui. Outra coisa que ele faz também, ele faz investimentos em infraestrutura, ele investe em questões de transporte e energia aqui. E aí, ele também tem uma política econômica muito voltada para a defesa dos nossos recursos brasileiros, recursos naturais, especialmente nas áreas energéticas e siderúrgicas. O que isso significa? Petróleo e ferro. Ele não queria deixar indústrias estrangeiras virem aqui explorar o nosso petróleo, explorar o nosso ferro e ficar numa boa. Ele queria que isso fosse nosso. Tinha essa treta aí? Como deu pra ver, a gente tinha uma treta enorme entre os entreguistas e os nacionalistas. Essa treta já era um pouco mais antiga do que o governo Vargas, mas ela cresce no governo Vargas. E aí, em 1951, a gente dá início à treta da Petrobras. A treta do petróleo. Em 1951, Vargas, né, enviou para o Congresso uma proposta de lei com o objetivo de estatizar e monopolizar a exploração e distribuição do petróleo brasileiro. Não queria que isso ficasse na mão de gente estrangeira. Risos. Né? Hoje a Petrobras, deixa pra lá. E aí, ele queria isso. E aí entramos naquele debate no Congresso. Entrega o petróleo na mão do estrangeiro ou não? Ficamos com o nosso petróleo, exploramos nosso petróleo, ou a gente abre aí pro mercado internacional? Fica o questionamento. Fica aí. E aí, a gente tem empresários, né, de diversos setores, e a grande imprensa defendiam que tinha que entregar sim. Abre aí pro capital estrangeiro. Vai dar tudo certo, vem todo mundo, vem. E aí, os estudantes da Uni, pra quem não sabe, a Uni é a União Nacional dos Estudantes, sindicalistas, comunistas e tudo mais, a galera ista, se junta e faz diversos comícios explicando porque o petróleo tinha que ficar com a gente. Eles tinham um slogan muito forte de que o petróleo é nosso, né? E aí, o Congresso começa a olhar assim, gente, era só uma votaçãozinha. Como é que a gente tem manifestação no Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares? A gente tem manifestação na capital, gente. Vamos lembrar que Rio de Janeiro é na capital. Então isso faz muita pressão no Congresso. Muita mesmo. E o Congresso fica, ok, né? Ok, a gente tem que dar um jeito nisso. Temos que resolver esse BO logo. E aí o Congresso, por pressão, né? Ele acaba, né, aprovando a criação da Petrobras em 1953. E a empresa detinha um monopólio de exploração
distribuição e refino do petróleo aqui no Brasil. Show! Conseguimos isso. Uhul! Iupi! Caramba! Bacana, né? A treta aqui, né? Nunca tem fim. Parece um de férias com ex. A treta nunca acaba. Porém, é só a política brasileira mesmo, né? Fazer o quê? Enfim. A gente tem lá a Dutra assina aquele tratado interamericano de ajuda mútua, né? Aquele negócio, se me atacar, eu vou atacar. E aí, em 1953, a gente tem a Guerra da Coreia. E o Brasil simplesmente não ajuda. Ele fala, não é comigo, sou neutro, tô de alto, sou café com leite. E aí, Estados Unidos não foi muito fã disso. Então isso acabou gerando um atrito aí com os Estados Unidos, fora que o Vargas não deixava, né, o Estados Unidos chegar muito junto aqui, ele que não queria a influência dos Estados Unidos aqui em geral. E é isso, sabe? E atrito com os Estados Unidos nunca é coisa boa, gente. Nunca é. Então, a galera já tava meio tensa, tipo, embargo econômico. Putz, não tô acreditando. Tá vendo? A culpa é de Vargas. A gente tinha que ter entregue o petróleo pra esses americanos. Não tem como. A gente tinha que ter entregue. E Vargas tava, vai tranquilo, confia em mim. Você confia em mim? Confia no velho? Confia em mim. E aí, tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Só que não. Lembra que eu falei da galera boladona lá atrás? Com relação à proibição de greves, ao salário mínimo que foi criado lá em 1940 se manter no mesmo valor em 1950 já. A galera tava bolada. A inflação era incontrolável, gente. A inflação continuava, por mais que o país tivesse crescido e tudo mais, a inflação continuava a corroer os salários. Era surreal. A gente tinha treta lá fora com os Estados Unidos, teve a treta do petróleo, tem a treta da UDN, e aqui dentro a gente tem a treta da inflação. Só tem treta, gente. Sim, se eu fosse presidente, eu ia falar, meu Deus, eu não tenho um dia de paz. Eu sou brasileira, gente. Agora, nesse momento, eu falo, eu não tenho um dia de paz. Eu ligo a televisão e eu fico, eu não aguento mais. Sabe? Não tem um dia de paz. O brasileiro não tem um dia de paz. Enfim, pra política interna, a gente tinha esse problema, né? Da inflação correndo os salários e tudo mais. Ela afetava muito a classe média, esse problema, né? E a classe dos trabalhadores. Eles não podiam consumir, estavam vivendo em péssimas condições de vida e tudo mais. E, né, tinha essa questão, como eu falei, o salário mínimo foi criado em 1940 com Vargas e não tinha sofrido reajuste nenhum. Só um pequeno reajuste em 1951, mas não foi, um reajuste maravilhoso. E aí, em 1953, estoura a greve. É greve atrás de greve. Gente, é greve adoidado. É greve que ocupa, tipo, as principais avenidas das principais cidades. Gente, a greve para São Paulo. A greve parou São Paulo, num nível que os políticos começaram a ficar desesperados. E aí Vargas olha pra um lado, olha pro outro, olha pro lado, olha pro outro. Liga. Alô, liga pro Jango. Chama o Jango agora. Eu quero o Jango. Gente, Jango é pros íntimos, tá? É João Goulart. Pra ser meu ministro do trabalho agora. Como assim? Liga pra ele. Chama ele. Vem pra cá. Vem ficar comigo. Vem ser meu amigo. Vem me ajudar nesse momento de crise, Jango. Vem comigo. Só que, né, o Jango, ele era super bem visto, né, com os sindicalistas, ele tinha um bom trânsito com eles e tudo mais, mas era muito mal visto pela galera conservadora, pela galera dos industriais. Ele era o comunista. Pois, né, vai ser ele que vai tomar golpe, gente, mas tá tudo certo. Enfim, o Jango, né, ele toma uma medida drástica e ele fala, gente, vai ter aumento de 100% no salário mínimo. Os empresários ficam, o quê? O que você disse? O que você disse? E a população fica, uhul, yupi, yeah, ganhamos alguma coisa. E aí, isso dá um BO imenso, gente, um BO, assim, como eu falei, a treta nunca tem fim. Chegou num ponto que, né, diversos setores da sociedade foram fazer pressão no Vargas. E aí chegam as Forças Armadas e falam, tira ele, ou a gente vai tirar, por bem ou por mal. Vargas fala, calma lá, não precisa disso tudo. Não precisa, eu demito ele. É essa que vai deixar vocês calminhos? Eu demito, vai tranquilo, vai na minha.
Eu já decepcionei vocês? Jamais. Não precisa responder. Jamais. Mas eu demito ele. Vai que atua. E aí Vargas, por pressão, demite o Jango. Mas isso não impede de Vargas fazer aquilo que o Jango declarou como ministro do Trabalho. Ele mesmo decreta que vai ter um aumento de 100% do salário mínimo, mas ele não é burro. Ele faz isso no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. Ele faz uma jogada ainda com os dias, né, com os feriados e tudo mais, que faz a população ficar do lado dele. Só que, né, esse aumento salarial repercutiu, como eu falei, de uma forma muito favorável para a classe média e para a classe dos trabalhadores, mas ela provocou críticas e suposições da oposição. A oposição dizia que, tipo, eles estavam favorecendo os seus aliados políticos e ainda falaram que o Vargas era corrupto. E aí, entre esses críticos, obviamente, nós temos a droga da pedra do sapato, que era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tava ali, ó, pentelhando. E ele queria, né, ele defendia a destituição de Vargas. Fala, tem que sair. Você já não entendeu? A gente não te quer mais aí. A gente vai arranjar um jeito de tirar você daí. E aí, nesse interim, acontece um atentado à vida do Carlos Lacerda, né? E acaba matando, acho que era o segurança dele, se eu não me engano. Que era o Major Rubens Vaz. Ele era major da aeronáutica. Enfim, estava ali próximo do Carlos Lacerda, morreu. Meu irmão. A treta agora, hein? Mais uma treta aqui nesse governo. E aí começam as investigações duvidosas, mas começam as investigações, né? E chegam que o mandante do crime é o chefe da segurança do Palácio do Catete, que era onde ficava o Vargas. Ou seja, arranjaram um jeito de culpar Vargas. E aí a oposição, mais uma vez, cai de pau em cima do Vargas e pede a renúncia dele. Gente, Vargas ama o poder, gente. Ele é uma estrela, ele é uma diva. Ele gosta do holofote em cima dele. Ele gosta de tudo. É óbvio que ele não vai sair. E Café Filho ainda foi nojento. Café Filho, que era vice dele, se aliou à oposição e falou que ele, Café Filho e o Vargas tinham que renunciar. E aí começa a grande pressão política e tal. Isso tudo, principalmente esse finalzinho, é muito, muito bem representado por um filme chamado Getúlio, produção nacional, gente, com Tony Ramos fazendo Getúlio Vargas. Tony Ramos fazendo tudo. Incrível o filme. Vocês podem assistir o filme, que ele é maravilhoso. Eu vou indicá-lo. Ele deve ficar por aqui. Enfim, Vargas fica com essa pressão enorme na cabeça dele. Tem até a fala, né, dele, que ele fala, eu só saio daqui morto. E ele vai lá e se suicida. E aí, a galera fica... Ele se suicidou. A gente só queria que ele saísse do poder. A população fica... Meu Deus, mataram o pai dos pobres. Meu Deus, não acredito. E fica uma enorme comoção. Gente, o cara encheu a Avenida Atlântica, sabe? Pro enterro dele, você via ruas do Rio de Janeiro lotadas para as pessoas seguindo o caixão do Vargas. As pessoas ficaram muito tristes. A população brasileira, os revoltados, começaram a depredar, né, jornais e emissoras antigetulistas. Queimaram bandeiras norte-americanas, que também culpavam os Estados Unidos por esse BO aí. Achavam que era rolo, por causa do atrito lá que teve. E, para a população, o pai dos pobres, né, tinha sido levado à morte pelos seus opositores, na pluralidade deles, gente. É bizarro isso, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje. Ela ficou um pouco longa. Óbvio, sou eu, né? Ela ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês gostem. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Beijos!